Foram dois títulos em um curto espaço de tempo que não valeram apenas pela glória em si, mas sim para mostrar que jogar com alegria e em busca do gol é possível. O título da Copa do Brasil garantiu ao Santos uma vaga na Libertadores para o ano seguinte e todos sabemos o que aconteceu. Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e hoje temos mais um vídeo da nossa série Literatura Fantástica. Mas antes de falar dele, já peço, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pro canal, deixe seu like, deixe seu comentário falando sobre o que você acha da série, que livros você gostaria de ver aqui comentados, livros que falam da história do Santos Futebol Clube. E hoje o nosso livro é mais um livro da Santos Box, 2010. O time que colocou o Brasil para dançar, de Vinícius Cabral. Novamente aqui a minha crítica ao Santos Box, que não coloca informações sobre o autor. Então, eu sei que é um jornalista, mas eu não conheço ele direito. Então não temos informações. Tem aqui os agradecimentos. Então ele agradece a Sofias, agradece as pessoas entrevistadas. E então, de novo, Santos Box. Seria legal colocar a identificação dos autores. Mas é um livro que fala de 2010 e dos dois títulos que foram conquistados naquele ano. É um livro muito bom, no sentido de que já é uma história que nós conhecemos bem melhor. Para quem é torcedor mais jovem, assim, né? Não é bem o meu caso, mas 2010 foi um ano muito bom de acompanhar. Para quem lembra daquele ano, e já é muito mais fácil de lembrar, e você tem imagens e tem muito material de vídeo. Foi um ano, depois de um período difícil, 2008 e 2009, em que foi muito gostoso de acompanhar o Santos. Eu costumo falar que 2010 foi o time mais divertido que eu vi. Não é o time que eu mais gosto, que eu mais tenho apreço do Santos, que pra mim sempre vai ser o time de 2002, mas esse time de 2010 era muito legal de assistir, era muito divertido. E pra mim foi um ano muito especial, porque foi a única vez que eu consegui ir num estádio ver o Santos ser campeão, que foi a final do Paulista de 2010, fui eu com o meu irmão. Então, nesse sentido, esse livro fala de muitas memórias boas pro santista, pra mim, especificamente. E aqui eu vou só fazer um outro detalhe, que é: na Santos Box eu entendo a ideia de fazer sempre sobre anos, né? 84, 55, 78, faz sentido. 97 e 98, que acabou sendo o mesmo período. Para mim, especificamente, são dois títulos que mereceriam cada um livro à parte, mas eu entendo a proposta de falar de 2010 especificamente. Só que com isso você acaba passando muito rapidamente sobre algumas informações. Então, como os livros da Santos Box são um pouco mais curtos, eles têm cerca de 70 páginas, e o Vinícius Cabral quis falar de bastante coisa, acabou passando um pouco por cima de detalhes que são muito caros à memória dos torcedores da época. Por exemplo, poderia ter falado aqui, não foi, do mata-mata contra o Remo. Eu acho que foi a segunda rodada da Copa do Brasil, em que o Santos elimina o jogo de volta porque ganha de 4-0 na ida. Que foi um jogo, inclusive, que o Santos acho que jogou um tempo com o uniforme todo listrado e preto, e aí confundiu com o uniforme do Remo, e daí voltou com branco, com calção preto, e ganhou de 4-0 e eliminou o jogo de volta. Nem é mencionado, porque de fato teve muita coisa nesse ano, né? Teve as goleadas de 10-0. O 9-1 do Ituano, ele é mencionado, nem se fala muito desse 9-1, que não teve a presença do Neymar, que o Santos começou perdendo, que era contra o goleiro Saulo, que era o goleiro do Santos no famigerado 7-1. Então é muita informação de um ano que teve muita coisa legal, assim. Eu acho interessante o recorte que o Vinícius Cabral fez para dar alguns detalhes de coisas que na visão dele eram mais importantes. Então ele mostra aqui a chegada do Robinho, com foto do Chorão, a foto do Pelé. Ele dá destaque também para a maneira como a mídia
deu muito, olhou muito para esse time, né? Então tem aqui a foto do elenco com a Eliana, tem o elenco no programa do Jô. Então todo o time foi no programa do Jô, assim como depois do título paulista, o time inteiro foi no Globo Esporte. Também fala da Santos TV, que é uma das primeiras TVs de time de futebol e que dava valor aos bastidores, né? Foi muito interessante e que acabou sendo também um fator para esse time ganhar tanta visibilidade. Eu lembro que nesse ano de 2010 os jogos, os pré-jogos, né, tinham chamadas que eram muito criativas, assim. Eu achava muito interessante. Eles pegavam, sei lá, ou datas específicas, mais ou menos, assim, só para vocês terem uma contextualização, seria o que às vezes o Santos faz para nas escalações, que faz uma arte um pouco diferente. Naquela época eles faziam um videozinho específico. Eu lembro que eu baixava do YouTube para colecionar assim esses vídeos. Eu achava muito legal. Eu lembro que no jogo contra o Atlético Mineiro em Minas, eles colocaram acho que duas gêmeas santistas que são mineiras para chamar a torcida, para assistir, acompanhar o jogo, para falar do horário do jogo. Então eu achei foi um começo da relação com a Santos TV e acabou caindo com um time que era muito bom de se assistir mesmo e que fazia muito sucesso, principalmente entre as crianças, com o Neymar, com o Ganso, Madison, que era muito divertido também, e era um time muito, muito, muito bom. Uma coisa interessante é que no final do livro o autor coloca os personagens de 2010, então coloca uma fotinha e onde eles estavam em maio de 2021. Interessante porque nós temos aqui o Edu Dracena, que ele fala que, né, em que atualmente é assessor técnico do Palmeiras. Atualmente, para ver como o futebol é muito dinâmico, ele já é o diretor de futebol do Santos. Então fala de todos os jogadores, onde eles estavam em maio de 2021, por onde eles passaram. Fala aqui do Wesley Santos, mas não é o Wesley ou Wesley. Eles esqueceu o Wesley aqui. E também por ser um título recente, ele conseguiu entrevistar muita gente interessante. Então ele conversou com o Edu Dracena, conversou com o Dorival Júnior, com o Aroca, com o Arnaldo Rassi, que era o diretor de comunicação da época. Inclusive conversou com a Anitta Fry, que foi na final do jogo da Copa do Brasil, lá na Bahia contra o Vitória. Então foi um ano realmente muito gostoso de ser torcedor do Santos, de acompanhar o Santos. E pra mim é uma memória muito, muito feliz, porque esse ano a gente se divertiu bastante, assim, né? Falando de 2010, já que o livro dá destaque para o ano. Foi o ano que eu consegui ir no estádio para ver o Santos ser campeão pela primeira vez. Fui eu e meu irmão no Pacaembu. Foi bem tranquilo, assim, foi muito bom, porque nós conseguimos comprar o ingresso aqui em Curitiba. E fomos lá, estávamos lá na arquibancada laranja quando o Felipe frangou, o gol do Neymar do passe do Ganso foi na nossa frente, a bola que bateu na trave do Rodriguinho também foi na nossa frente, assim, então teve muita coisa assim nesse jogo, né? Foi um jogo muito emocionante para quem lembra. Também ver o Santos ser campeão da Copa do Brasil foi muito bom. E esse ano teve bastante coisa legal, né? Teve Copa do Mundo, o Santos lançou uma camisa amarela que era no mesmo modelo e lançou essa daqui, que é no mesmo modelo da camisa de jogo 1, só que a camisa de jogo, se vocês se lembrarem, ela é toda branca, com esse detalhe aqui, detalhe nas costas, só que essa aqui é uma preta com o escudo de campeão da Copa do Brasil e de campeão paulista. Então uma camisa muito legal, muito bonita, mas com esse modelo do fundo, que era da de 2010, né? A de 2011, da Libertadores, a gente fala em outro vídeo, mas ela tinha os anos ao redor do escudo. Então foi uma camisa muito bonita, um time bom de assistir e que ganhou muitos títulos. Eu lembro que também foi o ano em que eu comecei a escrever no blog dos Geraldinos. Então eu vivi muito Santos, assim, né? Eu escrevia quase todos os dias, então eu pude viver bastante o Santos. Foi muito bom, foi muito divertido, foi um ano legal e ele merece com certeza esse livro. Tá aqui o time que foi campeão da Copa do Brasil de 2010.
que não foi o jogo mais difícil de todos, né? A gente lembra que difícil mesmo foram os jogos contra, principalmente contra o Grêmio, que o Santos perdeu de 4-3 na ida, mas ganhou na volta. E foi um time que tinha muita crítica pelo Dorival Júnior, porque foi campeão 2 vezes sendo derrotado, tanto pro Santo André quanto pro Vitória. Então, esse aqui é o livro do Vinícius Cabral. Fica a sugestão. Ele é um livro bastante informativo. E, de novo, né, tem muitas entrevistas, assim, é bem interessante para ver como que alguns personagens da época viveram as experiências. Por exemplo, ele conversou com o Rodrigo Mancha. Para quem não se lembra, o Rodrigo Mancha, ele era um volante mais ou menos, mas ele teve um jogo muito marcante que foi o jogo de ida contra o Grêmio, em que o Santos estava ganhando de 2-0, termina o primeiro tempo ganhando de 2-0. Ele entra para segurar o time e aí ele falha 2 vezes. Segundo ele, a segunda vez não foi falha dele, mas ele falha na primeira vez e daí ele já é substituído depois do segundo gol, em que o Grêmio empata e logo em seguida o Grêmio vira e faz 4-2. Foi um jogo muito absurdo. E no finalzinho o Robinho marca o gol, que foi o gol da classificação no fim das contas, porque deu uma tranquilidade. O Santos tinha o gol qualificado, tinha o gol fora de casa nessa época, então o Santos podia simplesmente ganhar por 1-0, ou 2-1, ou 3-2, que se classificaria. E ele conversou com o Rodrigo Mancha, e eu vou até aqui falar o que o Rodrigo Mancha falou. Aquilo foi um divisor de águas na minha carreira. Errei no primeiro gol, mas no segundo não vi como falha minha. Foi um escorregão antes do meio de campo e, no banco de reservas, eu me excedi um pouco, mas era algo comigo mesmo, porque não gosto de errar. Para quem se lembra, ele foi substituído, ele começou a socar o banco de reservas, assim, foi uma imagem assustadora. Então, muita coisa aconteceu naquele ano, teve muita coisa divertida. Teve o problema do Dorival também, e daí eles não falam muito do pós, né? Porque a Copa do Brasil e o Paulista terminaram meio que no meio do ano. E daí depois o Santos não teve um bom campeonato brasileiro. O Dorival foi mandado embora por causa de uma confusão com o Neymar. Acho que foi aquela questão do pênalti, um pouco depois que o René Simões falou: estamos criando um monstro. O Ganso se machucou no jogo contra o mesmo Grêmio, que o Santos vence no Olímpico, com uma boa atuação dele, mas aí ele arrebenta o cruzamento anterior do joelho. E esse ano teve pra mim também uma outra experiência pessoal, foi que o Santos teve ideias muito boas para aproveitar isso. Então foi o primeiro ano que o Santos fez a camiseta especial, a Sou Louco por Tri, o Brasil é Nosso, né? Tinha uma camiseta da Copa do Brasil. E também teve uma campanha em que o Santos vendia um pedaço da rede. Eu tô com essa memorável toda por aqui, assim, se eu for procurar eu até acho. Vendia um pedaço da rede que o Marquinhos marcou o segundo gol. E com um kitzinho, com camiseta autografada, camiseta especial. Vou até... Então o Santos vendia esse kit que vinha com um pedaço da rede, a camisa da final autografada. Então a final da Copa do Brasil tinha um selinho especial, aquela autografada pelos jogadores. E quem comprasse o kit teria o direito a jogar um jogo entre os torcedores na Vila Belmiro. Então nós compramos o kit e meu irmão jogou um jogo na Vila Belmiro. A gente foi pra lá, tirou foto com o Lima, tirou foto com o falecido Luiz Álvaro. Foi muito divertido. 2010 foi um dos melhores anos para torcer pro Santos, assim, foi como o ano inteiro foi mais legal até do que o ano da Libertadores, assim, porque o futebol era muito divertido. O Neymar jogou assim um futebol muito bonito, o Ganso jogou demais aquele ano, então foi muito gostoso. E esse livro do Vinícius Cabral trouxe tudo isso de volta. Então, para este torcedor que viveu 2010, esse livro é muito bom para trazer todas as referências. Inclusive, já assiste com o YouTube do lado, assim, para ir assistindo os melhores momentos, os 10 gols contra o Naviraense, os 8 gols contra o Guarani. Tem muita coisa legal nesse jogo, nesse ano e nesse livro.
Certo, pessoal? Então esse foi mais um livro da nossa série Literatura Fantástica. Lembrando aí, se você não for inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, comenta aí quais seriam os livros que você gostaria de ver aqui na nossa série. E pra cima deles. Abraço.